Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Mais uma semana estamos aqui, né, para mais uma videoaula e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o capítulo 8 da nossa apostila do livro 1, tá? Que tem esse título aí, ó, o diabetes e o caso dos transgênicos, certo? Então, eu peço que vocês peguem a apostila de vocês, né, para vocês irem anotando e também para vocês irem colocando alguns pontos que tem nos slides na apostila, caso vocês queiram, certo? Então tá, pessoal, a gente vai entender um pouquinho a relação, né, da diabetes, que é uma doença, com os transgênicos. Só que pra gente poder entender isso, primeiramente a gente tem que voltar um pouquinho e entender a função do diabetes, por que causa diabetes, né? Quais que são os fatores envolvidos por trás dessa doença, certo? Então, primeiramente, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, a gente sabe que a diabetes ela é uma doença associada aos níveis de açúcar no sangue, certo? Então, a gente tem que entender que o açúcar, que é um carboidrato, ele precisa estar presente no nosso corpo, ele precisa estar presente nas nossas células, porém em quantidades exatas, em quantidades satisfatórias, digamos assim. E ele é obtido por meio da nossa alimentação, né? Por meio dos alimentos que a gente come, a gente obtém, então, o açúcar, mais conhecido como glicose, né? Ou açúcar simples. E aí, o nosso organismo, o nosso corpo, ele vai absorver dos alimentos a quantidade de açúcar necessário para fazer algumas funções vitais da célula. Agora, o que a gente come em excesso de açúcar, ele pode ter dois caminhos que estão aqui, ó. Ou parte desse excesso fica armazenado no fígado e é transformado em glicogênio, ou seja, ele fica estocado no nosso fígado em forma de glicogênio, né? E a outra parte pode ser enviada para a corrente sanguínea. Então, a quantidade de açúcar que a gente ingere, o excesso dele pode ter essas duas vias, esses dois caminhos, certo? E aí a gente tem que pensar o seguinte: bom, você enviou uma substância chamada de açúcar, mais conhecida como glicose, para o sangue, certo? Que é uma das vias que vai ir. E aí, o que acontece? Lá no sangue, pessoal, tudo que chega e o que sai, ele tem que ser controlado, porque o sangue é uma das principais células envolvidas aí no transporte de substâncias dentro do nosso corpo. Então, o sangue, ele precisa ser controlado, tudo que entra e tudo que sai. Então, à medida que você envia açúcar para o sangue, ele precisa estar numa quantidade X, ou seja, numa quantidade exata. E quem que vai fazer o controle da entrada e de saída de açúcar no sangue são alguns hormônios, certo? Então, os hormônios são substâncias que vão controlar os níveis de açúcar no sangue. A gente tem vários hormônios no corpo, tá? Nós estamos falando mais exclusivamente aqui do açúcar, certo? Então, os hormônios, eles são substâncias que são produzidas em algumas glândulas do nosso corpo. E se tratando aqui de níveis de açúcar, nós vamos ter dois hormônios que vão controlar aí a entrada e a saída, ou os níveis, digamos assim, de açúcar dentro do sangue, que é a insulina e o glucagon. Vamos ver aqui. Pois bem, então esses dois hormônios, pessoal, eles são produzidos lá no pâncreas, certo? O pâncreas é uma glândula anexa que a gente tem ali próximo ao nosso estômago. Então, esses dois hormônios que vão ser produzidos no pâncreas, que vão controlar os níveis de açúcar no sangue, vão ser produzidos em que momento? Quando eu tenho alto nível de açúcar no meu sangue, o pâncreas vai produzir insulina. Para que serve a insulina? Se eu tô com os níveis altos de açúcar, a insulina serve para diminuir os níveis de açúcar. Então, eu fui lá, almocei, depois eu comi lá um prato de sobremesa, então os meus níveis de açúcar subiram horrorosamente, digamos assim. Então, o meu pâncreas vai lá produzir insulina para diminuir esses níveis de açúcar, né? Porque os hormônios vão controlar os níveis de açúcar.
Ou o contrário, faz muito tempo você está horas sem comer, então aquele açúcar que foi estocado lá no glicogênio, ele vai ser, digamos que, vão chamar ele para vir aumentar os níveis de açúcar no sangue. Quem vai fazer isso vai ser um hormônio chamado glucagon, que também é produzido no pâncreas, ou seja, dois hormônios são produzidos no pâncreas, que é a insulina e o glucagon, ambos para controlar os níveis de açúcar. A insulina vai diminuir os níveis de açúcar e o glucagon vai aumentar os níveis de açúcar no sangue, certo? Um vai ser usado quando os níveis de sangue estão muito altos, que é a insulina, então vai ser produzido quando os níveis estão altos, e o glucagon vai ser produzido quando os níveis de açúcar estiverem baixos, certo? Para aumentar. Só que tem um detalhe. Algumas pessoas, né, o pâncreas ele não produz insulina em quantidade satisfatória, ou quem sabe a pessoa pode até produzir, porém as células não conseguem absorver, ou seja, digamos que o pâncreas não está desenvolvendo a sua função como deveria. Então, existem algumas pessoas que não vão conseguir absorver a insulina que o pâncreas produz, ou não vai produzir insulina em quantidades satisfatórias. E aí a pessoa pode desenvolver uma doença chamada de diabetes, certo? Então, vamos entender aqui a diabetes. A diabetes, então, é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, né? Então, ela não produz o hormônio, ou se produz, produz em pouca quantidade. Esse hormônio, que é a insulina, vai regular a glicose no sangue. Foi o que a gente acabou de ver lá, os hormônios que são produzidos no pâncreas para controlar, então, os níveis de açúcar. E aí, a pessoa que não consegue produzir insulina ou a célula não consegue absorver a insulina, que vai desenvolver diabetes, a diabetes pode se apresentar, pessoal, de duas formas. A primeira a gente chama de diabetes tipo 1 ou ainda diabetes juvenil. Isso quer dizer o quê? É aquela que o indivíduo já nasce com dificuldade de produzir insulina, ou seja, já existem pessoas que já nascem com diabetes, porque ele não consegue absorver a insulina que o pâncreas produz, ou o pâncreas nem produz em quantidades muito pequenas a ponto de as células não conseguir absorver, certo? E a diabetes tipo 2 é aquela que o indivíduo desenvolve ao longo da vida, por muitas vezes por ter maus hábitos alimentares. Essa do tipo 2 é a mais comum que a gente vê, embora do tipo 1 também se tenha bastante, né? Mas hoje, com a obesidade, né, aí, a diabetes tem sido uma doença que tem crescido, né, ultimamente. Vamos lá. E aqui nós temos alguns dados que a apostila traz que eu achei interessante nós comentarmos. Olha aí, ó. No mundo, cerca de 415 milhões de pessoas diabéticas. É bastante gente. Não é que a pessoa vai morrer de diabetes, mas a diabetes é um fator de risco. Por exemplo, agora que estamos vivendo a pandemia, os diabéticos são fatores de risco, certo? O que mais? Em 2015, cerca de 5 milhões de pessoas morreram de diabetes, né? Então, aqui é um número bastante alto. No Brasil, 14,13 milhões com diabetes do tipo 1 e tipo 2. Cerca de 9 a 10% é casos do tipo 1, ou seja, aqueles que já nascem com diabetes, né? Como eu falei, os demais casos são do diabetes tipo 2, aqueles que se desenvolvem lá em torno dos 45, 50 anos. Só que cabe salientar, pessoal, que a diabetes não é uma doença de pessoas mais velhas, tá? Ela pode se apresentar para todas as idades. Existem jovens aí que já têm diabetes, ou pelo menos eles classificam como um pré-diabético, ou seja, os níveis são tão altos que nos 40 anos, 50 anos dessa pessoa, ela já vai ser diabética. Então, existem os pré-diabéticos, por isso que tem que cuidar, certo? Cerca de 8% são mulheres e 10% são homens. Isso aqui é o fato de que, aquela história, né? As mulheres vão mais ao médico que os homens. Então, as mulheres detectam com antecedência, conseguem tratar, e os homens, por não frequentar tanto o médico, acabam sendo os mais prejudicados em função disso. Sintomas mais comuns: produção excessiva de urina e perca de peso, né? Como a pessoa toma muita água, porque ela está com os níveis de açúcar elevado, porque ela não produz insulina, ela não absorve insulina, ela acaba tomando muita água. Então, isso resulta
na produção excessiva de urina e logo a perca de peso. É uma doença que não tem cura, ou seja, a doença pode ser tratada e controlada. Então, quanto antes eu detectar, quanto antes eu me cuidar, mais chances eu tenho de controlar a doença, certo? Quais que são os tratamentos da diabetes? É uma dieta balanceada e a realização de atividades físicas. Então, as pessoas que desde sempre, né, desde muito jovens, já têm uma noção disso aqui, são pessoas que vão tardar essa doença ou não vão nem ter, em função de ter esse cuidado, certo? Então, ó, diabetes tipo 1, ela é controlada com aplicação periódica de insulina. Ou seja, é aquela doença, é aquele tipo de diabetes que o indivíduo já nasce. Então, as crianças que já nascem, periodicamente elas vão ao médico, o médico fazem exames, detectam a quantidade e eles aplicam aí insulina, né, produzida de forma artificial para diminuir, então, esses níveis. Até 1980, a insulina para esses casos era obtida da purificação do pâncreas de porcos e bois. Olha que interessante, pessoal. Então, as pessoas que não produziam insulina, eles retiravam a insulina do pâncreas dos suínos, né? E dos bovinos, que é os bois e os porcos. E aí, com isso, aplicavam a insulina nos pacientes com diabetes tipo 1. Só que isso começou a causar muita alergia nesses pacientes, a ponto de o tratamento não ser eficaz, porque não adianta eu tratar uma coisa e desencadear outra, né? Eu preciso ter aí um resultado satisfatório. E aí, com o tempo, com o avanço da tecnologia, que a gente chama hoje de biotecnologia, isso mudou. Então, agora a gente vai entender o sentido do título da aula, né? Diabetes e o caso dos transgênicos, certo? Então, qual que é a relação da insulina com os transgênicos? Aqui faltou um S, tá? Faltou um S aqui. Então, o que é um transgênico? Ele é um organismo que recebe um gene retirado de outro, o que lhe confere uma característica nova. Ou seja, pessoal, o que é um alimento transgênico, um organismo transgênico? É algo que foi modificado geneticamente, ou seja, foi alterado o DNA desse alimento, desse organismo, com algum objetivo, certo? Por exemplo, vamos pegar aqui o milho, que é uma planta. Eles vão lá e alteram o DNA do milho, inserindo nele uma proteína, certo? Qual que é o objetivo? Fazer com que o milho resista às pragas, certo? E com isso eu vou cultivar mais milho. Logo, o milho ele é um alimento transgênico, não é todos, né? Alguns. Por quê? Porque eu modifiquei o DNA do milho com o objetivo de melhorar o cultivo, a produção. Então, tudo vai ter um objetivo, jamais vai ser alterado geneticamente sem um propósito, certo? E por que a gente está falando de transgênicos aqui na insulina? Porque, como eu falei para vocês, que até os meados ali de 1980, era se usado assim a técnica de extrair então a insulina dos porcos e do boi e aplicar nos pacientes diabéticos. E isso começou a dar uma reação alérgica. Então, por meio de uma técnica chamada de DNA recombinante, eles puderam fazer aqui uma forma diferente de aplicar insulina nos pacientes diabéticos sem que ocorra esse tipo de reação, por meio de organismos transgênicos. Então, o que eles fazem, pessoal? Eles pegam um gene de uma pessoa, ou seja, um pedacinho de DNA de uma pessoa que produz insulina, ou seja, uma pessoa normal para insulina, certo? E inserem esse gene aqui que produz insulina dentro do DNA de algumas bactérias. Essas bactérias, por sua vez, vão começar a produzir insulina humana. E aí eles pegam essa bactéria que eles modificaram geneticamente, né, por meio dessa técnica e extrai delas a insulina, certo? E aí essa insulina aqui extraída das bactérias é inserida nos pacientes diabéticos. Então isso é o que a gente chama de técnica de DNA recombinante. Na próxima aula nós vamos ter uma aula mais detalhada sobre essa técnica. Aqui a prof só fez um resumo, uma forma assim mais superficial da técnica, mas depois a gente vai ver ela mais detalhada. Então,
pegam um pedacinho do DNA de uma pessoa que produz insulina, inserem dentro do DNA de uma bactéria. O DNA da bactéria, pessoal, a gente chama de plasmídios. Então, digamos que eles pegam, então, aqui o pedacinho do DNA que produz insulina e insere dentro do plasmídio das bactérias. Aí, deixam essa bactéria se desenvolver até ela produzir aí a insulina. Retiram dela a insulina e inserem nos pacientes diabéticos, certo? Claro, toda essa inserem, né, ele vai passar por algumas técnicas no laboratório também, não é 100% a insulina da bactéria, vai passar por algumas modificações, mas ela vai cumprir o objetivo dentro do corpo do indivíduo. Sendo assim, o indivíduo não apresenta mais, então, aquelas reações alérgicas que apresentava naquela técnica lá de retirar a insulina dos porcos e dos bois. Embora, pessoal, se tenha ainda muito usado essa técnica do boi e do porco, tá? Ainda se usa, porque existem pacientes que não têm reação alérgica, certo? Mas essa técnica do DNA é uma técnica mais eficaz, é uma técnica que os laboratórios conseguem produzir em maior quantidade, então ela é mais viável, mas não elimina a outra técnica, certo? E aí, a nossa aula de hoje é essa e vocês vão ficar com a tarefa da página 86 e 87, exercício 1 e 2 a respeito de diabetes, tá? Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa vocês me chamem que a prof ajuda vocês, tá? Beijo e até a nossa próxima aula.